Olá, muito bom dia a todos vocês. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe também a sua família. Nós estamos aqui para mais uma oração, essa oração às 6 horas da manhã. Eu creio que você vai ter um dia muito abençoado pelo próprio Deus. Eu creio que o Espírito Santo, ele já está te visitando nessa manhã. Até o que estava para dar errado para você vai dar certo. Creia nos planos de Deus. Deus, ele vai te abençoar. Aonde você for, Deus vai estar indo com você. Se você for trabalhar, Deus vai ir com você lá para o seu trabalho, para a sua empresa, o seu comércio. Para onde você for, se você for para uma loja, Deus, ele vai com você. O que você for fazer hoje, o Espírito Santo vai ir com você. E aonde o Espírito de Deus ele está, o mal não pode ficar. Nenhum mal vai te acontecer. Nem com você e nem tampouco com a sua família. Tá bom? Eu costumo dizer que quem começa o dia orando, termina o dia abençoado pelo próprio Deus. Olha como é bom a gente poder começar o dia orando. Começarmos o dia com Deus, buscando a Deus. Eu tenho certeza que Deus, ele vai trazer muita luz para o seu dia. Ele vai fazer com que coisas maravilhosas venham acontecer na sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Vamos crer, vamos confiar, tá bom? Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Aí, eu quero que você se inscreve. Dê permissão para Deus agir na sua vida. Permita Ele agir. Ele diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém me ouvir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Então se inscreve. Só você vai ver a palavra inscrever-se. Você clica nela, inscrever-se. Não paga nada, gratuitamente. Você vai ativar o sininho, que são todas, para que o YouTube venha fazer chegar essas orações para você. E não se esquece de deixar o seu like, seu joinha. Eu costumo dizer que é uma questão de fé. E compartilhe esta oração com o máximo de pessoas que você puder. Tá bom? E eu quero que você coloque também o seu nome. O nome do seu familiar. Prepare o seu copo com água. O meu já está aqui. Daqui a pouquinho a gente vai orar. Eu quero estar falando para todos vocês hoje como que você faz o jejum para abençoar a sua vida. Como que a gente pode fazer o jejum? O jejum, ele é bom quando você consagrar o jejum a Deus. A Bíblia diz que a casta de demônios que só sai por meio de jejum e de oração. Quem disse isso? Foi o próprio Senhor Jesus. E quando você vier fazer um jejum, você unge a sua cabeça com azeite e você consagra a Deus o jejum. E você consagra esse jejum com um propósito. E qual é o propósito? Ali você vai definir se você vai fazer o jejum pela sua vida espiritual, se você vai fazer o seu jejum pela sua libertação, se você vai fazer esse jejum pela sua consagração. Então você vai fazer esse jejum. E quando você vier, sempre que você vier fazer o jejum, sempre faça o jejum com um propósito. O jejum se faz com um propósito. Sempre com um propósito. Eu quero jejuar para Deus abençoar e libertar meu familiar.
Então você vai fazer o jejum pelos seus familiares, para Deus libertar a sua família, para que eles venham tomar nojo dos vícios. Aí eu vou fazer um jejum pela minha vida financeira, pela minha vida econômica. Quero prosperar, eu quero vender muito. Então você vai consagrar um jejum pela sua vida econômica. Eu estou muito endividado, eu quero pagar essas dívidas. Então você vai consagrar um jejum nesse propósito, para que Deus venha te dar condições para você pagar todas as suas dívidas. É assim que nós devemos jejuar. Não jejua sem propósito. A Bíblia diz lá no livro de Salmos, no livro de Isaías, capítulo 26, versículo 3 em diante, diz que Deus conserva em perfeita paz aquele cujo propósito é firme. E sempre quando você jejuar, jejua sempre por um objetivo. Aí eu quero que a minha causa na justiça saia. Então você vai jejuar por essa causa na justiça, para que Deus venha julgar a sua causa. Eu quero jejuar pela minha saúde, eu estou muito doente. Então você vai abrir o jejum pela sua saúde. Você vai se consagrar e você vai abrir o jejum pela sua saúde. É assim que eu jejuo. Eu sempre quando jejuo, eu jejuo com propósito. Aí eu quero ser batizado com o Espírito de Deus, com o Espírito Santo. Então você vai jejuar pedindo a Deus o batismo com o Espírito de Deus. Você vai se consagrar. É assim que se jejua. Sempre com propósito. Sempre determinada. Jesus, quando jejuou 40 dias e 40 noites, foi por um propósito. Qual o propósito? Foi o propósito de trazer a salvação a todos nós. E ele foi tentado pelo mal quando estava jejuando. Então você tem que tomar muito cuidado, que o tentador ele vem para tentar você, para você quebrar o seu jejum. Moisés, quando jejuou 40 dias também, Moisés jejuou por que Moisés jejuou? Porque Moisés estava se consagrando, subiu um monte e ele desceu com a tábua dos 10 mandamentos. E a Bíblia diz que o rosto de Moisés resplandecia como a luz. Então, nunca se jejua sem propósito. Nós temos vivido uma batalha no mundo espiritual. Jejua sempre por um propósito. Eu quero ter uma intimidade com Deus. Eu vou jejuar, eu vou ler a Bíblia. Eu quero ter uma comunhão maior com Deus. Então você vai jejuar sim. Então, eu quero fazer esta oração. E a Bíblia diz que a casta de demônios que só sai por meio de jejum e de oração. Estou passando problema na minha vida espiritual, jejua. Eu tenho estado deprimida, angustiada, jejue pela sua vida espiritual. Essa depressão vai sair de você e você vai receber a sua vitória. O meu familiar está preso. Eu quero a libertação dele. Jejue por ele. O Espírito Santo vai visitar ele lá na cadeia e Deus vai enviar um anjo lá e ele vai se tornar livre e liberto. Tá bom, meu irmão? Tá bom, minha irmã? Agora vamos orar, vamos falar com Deus e Deus vai te abençoar. Deus vai te honrar. Senhor, nosso amado Deus e nosso amado Pai, nós, meu Pai, estamos aqui nesse propósito, nesta corrente de oração, e não podemos jejuar, meu Pai, sem ter uma direção, sem ter um propósito, não. E nós sabemos que o mal odeia o jejum, porque o jejum, meu Pai, é como se fosse, o jejum, ele é como se fosse, meu Pai, uma radiografia. O jejum mostra para cada um de nós como que nós temos estado diante de Ti.
E o jejum ele traz resposta. Daniel jejuou 21 dias e obteve resposta. Moisés jejuou 40 dias e obteve resposta. O Senhor jejuou, meu Pai, 40 dias e 40 noites. E o Senhor também teve resposta. E nós sabemos que o jejum, meu Pai, a casta de demônios só sai por meio de jejum e de oração. E nós sabemos que existe o mal que trabalha em todas as áreas das nossas vidas. Em todas as áreas ele trabalha para impedir ela ser abençoada. O mal trabalha na vida econômica dela, na vida financeira, na loja, na empresa, no comércio. Porque o mal não quer que você prospere. E quando você abre o jejum, você queima aquele mal que fica lá na sua porta, na sua loja, impedindo do mal das pessoas entrarem para comprar com você. Você, quando está passando uma luta na sua vida espiritual, você sente que você precisa de libertação. Você vive triste, angustiada, para baixo. E você abre o jejum e o mal não resiste o jejum. Porque o jejum é fogo, o jejum queima. O jejum dissipa as trevas. O jejum é uma oração de sacrifício. E o mal sabe disso. E ele é obrigado a bater em retirada. Quando você jejua pelo seu familiar, Deus liberta ele. Deus ele age na vida espiritual dele, no coração dele, na mente dele. Se ele é viciado nos vícios, ele toma nojo, porque o jejum queima todo o mal. Quando jejuar, jejua no propósito, porque o jejum traz paz, traz alegria. O jejum nos fortalece, o jejum nos abençoa. Eu lembro que todas as vezes que eu estou jejuando, é o momento que mais Deus fala comigo, mais Deus me abençoa. Eu lembro que eu fiz um jejum de 3 dias, água e pão. Foi o dia que mais eu fui renovado, abençoado. O jejum de 24 horas. Oh, meu Pai, como é bom, meu Deus, como que é bom. Como que é bom jejuar, como que é bom orar. O jejum liberta, ele tem um poder libertador. Por isso que Jesus disse que a casta de demônios, que só sai por meio de jejum e de oração. Vamos jejuar mais, vamos orar mais. Vamos ter vida com Deus. Vamos nos consagrar. Porque o jejum, ele chama a atenção de Deus. Ele nos abençoa. Meu Pai, consagra este copo com água, Senhor. E quando ela beber, que ela seja muito abençoada. Ela é a casa dela, é a família dela. Abençoa todos que têm estado nessa corrente de oração. E eu tenho certeza da vitória de todos vocês. Agora eu quero fazer um convite para todos vocês que não é inscrito aqui no canal. Se inscreve, faz parte dessa corrente de oração. Eu queria que você clicasse aí no vídeo, clica na palavra inscrever-se e ativa o sininho do som todas, tá bom? Um forte abraço, que Deus te abençoe. Eu te espero aqui às 18 horas, em nome do Senhor Jesus.